Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo a análise do jogo Ceará 2, Vasco 1. Com 2 gols de Pedro Raul, Ceará vence o Vasco no Castelão pela Série A, com a volta de Lucas Mugni e Matheus Bahia. E o brilho do camisa 9, o Vozão chegou aos 7 pontos na abertura da quarta rodada e está em terceiro na competição. Vamos para a análise, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Na abertura da quarta rodada do campeonato Série A, o Ceará venceu o Vasco por 2-1 na noite de terça-feira no Castelão. 2 gols dele, Pedro Raul, que tem uma média incrível de gols do centroavante, 9 gols em 10 jogos. E hoje ele foi decisivo. O camisa 9 do Vozão marcou aos 29 do primeiro tempo e também aos 36 minutos do segundo tempo, assumindo assim a artilharia do Campeonato Brasileiro. O Vasco diminuiu com o Vegete aos 48 do segundo tempo, já no apagar das luzes. Com a vitória, o Vozão chegou aos 7 pontos em 4 rodadas e assume momentaneamente a terceira colocação. O Alvinegro agora volta a jogar no dia 21 na Arena Fonte Nova, às 20 horas, contra o Bahia, clássico nordestino. Lucas Mugni fez boa partida, peça-chave no Ceará. O meia voltou a ser titular após se recuperar de pubalgia. Ele que não jogou a partida anterior, segue sendo o principal garçom do time e desta feita serviu Pedro Raul no primeiro gol do time alvinegro. Mantém as boas atuações individuais, mas o craque do jogo não tem como, né? Quem marca 2 gols é o craque da partida. Pedro Raul é o cara do time do Ceará em 2025. Mais uma vez foi decisivo, marcando aí os 2 gols da vitória em cima do Vasco. Centroavante de ofício, centroavante de presença, com ótimo posicionamento em momentos cruciais, em momentos determinantes. Quem também se destacou foi o Guilherme. Olha, o jogador entrou no segundo tempo após a saída do Ailon e correspondeu positivamente de novo, hein? De novo, vem sendo muito utilizado por Léo Condé na temporada e tem atuações regulares. No jogo contra o Vasco, apareceu em ótimo posicionamento para servir o Pedro Raul no segundo gol do centroavante. O Ceará fez mais uma vítima na Arena Castelão. Na noite desta terça-feira, o Vozão venceu e venceu bem o Vasco por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. O time de Léo Condé não teve uma atuação brilhante, não foi um jogaço do Ceará, mas mesmo assim mostrou muita efetividade, contando com um inspirado Pedro Raul. O camisa 9 do Vozão marcou os 2 gols do jogo e virou um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, como eu falei antes, né? Ao lado de Vegete, que marcou o gol do Vasco no Castelão. Cada um, o Vegete e o Pedro Raul, tem 4 gols em 4 partidas, média de 1 gol por partida. Os gols sobre o Vasco, clube que inclusive ele defendeu no começo de 2023, marcaram ainda mais a redenção de Pedro Raul no Ceará, que teve mal no Corinthians, e agora o atacante, que também vinha de passagem frustrante, né, como eu falei, pelo Corinthians, tem 9 gols em 10 partidas com a camisa do Ceará. E os números chamam ainda mais atenção ao comparar com estes últimos clubes que o Pedro Raul defendeu. Antes do Ceará, Pedro Raul marcou o mesmo número de gols, 9 em 100 partidas disputadas por Vasco, pelo Toluca do México e pelo Corinthians. Olha que interessante, invicto no Castelão desde agosto de 2024 e já são 24 jogos de invencibilidade em casa, e assim o Ceará fez valer o mando de campo e foi melhor do que o Vasco, principalmente na primeira etapa. Mesmo deixando o Vasco com a bola, o time da casa foi mais perigoso e sem Coutinho o Vasco realmente teve muitas dificuldades para criar jogadas. Na única boa chance da equipe, Payet finalizou da entrada da área e mandou pertinho do gol. O Ceará
Por outro lado, né, se aproveitou dos erros do Vasco e o Vasco errou muito, fez um primeiro tempo muito ruim para chegar com perigo no ataque. E foi em uma dessas falhas que o Vozão conseguiu abrir o placar. Foi aos 28 minutos, João Vitor cortou mal e a bola sobrou para quem? Para o cérebro do time, Lucas Mugni, que tocou para o Pedro Raul finalizar para o fundo do barbante. Depois de um primeiro tempo praticamente inofensivo, o Vasco conseguiu melhorar na etapa final, também se aproveitando do recuo do Ceará. Aliás, essa é uma grande preocupação do Ceará, que seguidamente faz um bom primeiro tempo e cai de rendimento na segunda etapa. As entradas de Adson e Ryan deram mais mobilidade para o time do Vasco, que conseguiu chegar com mais qualidade, mais objetividade ao ataque. Enquanto isso, o Ceará, diferente do primeiro tempo, teve uma postura mais recuada, mais retraída e parecia que estava satisfeito com 1-0. Mas o Ceará conseguiu ampliar aos 35 minutos, depois de um cruzamento de Galeano, que foi bem hoje de novo, hein? Guilherme ajeitou de cabeça e Pedro Raul, livre, fez o segundo gol dele e o segundo gol do Ceará. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, o Vasco conseguiu descontar e essa aí é a segunda preocupação do Ceará, levar gols depois dos 45 minutos do segundo tempo. Passou dos 45, é bola para o mato, porque jogo é de campeonato, não tem mais jogo. E isso já aconteceu em outras oportunidades e hoje, mais uma vez, se repete. Ryan recebeu para a esquerda e cruzou para a área e Vegete se antecipou à marcação e de cabeça marcou para o Vasco da Gama. O jogo ainda foi até os 55 minutos, 10 minutos de desconto, né? Mas a bola pouco rolou e aí o Ceará conseguiu segurar essa importante vitória. Com o triunfo sobre o Vasco, o Ceará foi aos 7 pontos e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco parou nos 6 pontos e no próximo sábado, às 18h30, o Vasco volta a campo no Clássico com o Flamengo, né? E na segunda-feira o Ceará visita o Bahia na Arena Fonte Nova no Clássico Nordestino. Tá aí, essa foi a análise do jogo. Ceará 2, Vasco 1. Ele, Pedro Raul, decidiu. E para você, meu amigo, o que você achou do jogo? Quem foi o craque da partida? Quem foi o perna de pau? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Ceará você tem análise, você tem live, você tem opinião e você tem matérias a todo momento, tudo sobre o Alvinegro de Porangabuçu. A todos, muito obrigado, beijo no coração, joinha sempre, não esqueça do joinha e fique com Deus.